Fala pessoal, vamos nessa, continuando aqui nossa bateria de questões ainda de transparência, consolidação e fiscalização. Questão de número 181 na tela. A elaboração do relatório resumido de execução orçamentária, que é o nosso réu, é obrigatória para todos os entes da federação, conforme previsão constitucional. Lembra que ele é um dos que está previsto dentro da Constituição, não esqueça. Artigo 165, parágrafo 3º. Ele é detalhado na LRF, mas ele já está previsto na Constituição. E detalhamento em legislação complementar, ou seja, o detalhamento é dentro da LRF. Em termos de informações sobre a previsão e execução da receita orçamentária, os anexos do réu provêm detalhadamente sobre o que é que está dentro do réu. É basicamente isso. Letra A. Receita destinada aos orçamentos fiscal, seguridade social e investimento. Gente, isso é o conteúdo da LOA. A LOA é quem tem que ter as receitas dos 3 orçamentos e não o réu. B. Receitas efetivas e decorrentes de mutação patrimonial. Não tem isso aqui, não. O que a gente tem basicamente dentro do réu? Balanço orçamentário, demonstrativo das despesas por função e subfunção. Nós temos a execução das receitas por categoria e por fonte e da despesa por categoria e por grupo. Essa questão ela já apareceu em outros itens, né, daquelas de verdadeiro ou falso. Então, basicamente, letra E. Nós temos que ter, ó, guarda isso aqui, ó. Receitas e despesas. O que é que tem que estar detalhado dentro do réu para as receitas e despesas? Categoria econômica. Para as duas. Para as duas, categoria econômica. Agora, para a receita por fonte, para a despesa por grupo. Mas os dois têm que ter categoria econômica. Até porque a separação entre corrente e capital é para as duas. Vale para as duas. Mas dentro das correntes a gente tem as origens, fontes para receita, e dentro das de capital nós também temos as origens das de capital. Na despesa, a mesma coisa. Só que na despesa eu não chamo de fonte, eu chamo de grupo. Então, por isso, gabarito aqui a letra E. Mais uma decoreba, né? Questão de número 182. O relatório de gestão fiscal do Ministério Público, todos os poderes publicam, lembra? Então, não só Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público também, não esqueça da Defensoria. Nós falamos sobre a questão da Defensoria, da jurisprudência e o que os manuais falam acerca dela, né? Então, o relatório de gestão fiscal do Ministério Público deverá ser assinado pelo chefe. O chefe sempre assina. Bem como por outras autoridades responsáveis, pela administração financeira, pelo controle interno ou por outros. E pode ter outros. Podem ter outros elencados nos regimentos de cada poder e de cada órgão específico. Então, 182, questãozinha correta. Mas, geralmente, o que a LRF já menciona como obrigatório são o chefe do poder, a autoridade responsável pela administração financeira, setor de finanças, setor de contabilidade, geralmente, né, o órgão de contabilidade também assina, e o órgão da controladoria interna daquele órgão. 182, correto. 183. De acordo com a LRF, ao final de cada quadrimestre, será emitido um relatório de gestão fiscal. O relatório contém comparativo de alguns montantes com o limite da lei. Além disso, se ultrapassado qualquer um dos limites, adivinha o que é que acontece se ultrapassar os limites? Tem que dizer o que é que vai fazer para corrigir. Olha que moleza. Gabarito, letra E. Gente, se o relatório traz o comparativo dos limites, o relatório também vai dizer. E vai fazer o que se passar dos limites? Por quê? Porque esses limites precisam ser reconduzidos. A gente viu, nós temos limite para despesa com pessoal, nós temos limite para endividamento, operação de crédito, inscrição de restos a pagar, diário, de garantia. Então, quando ultrapassa isso aí, vai fazer o quê? Então, as medidas a serem adotadas tem que estar dentro do relatório de gestão fiscal também. Gabarito aí, letra E. Não confunda medidas para corrigir quando ultrapassa o limite com as medidas para mitigação lá da questão da frustração das receitas. Lembra que a gente já fez uma questão. Quando se ultrapassa os limites, aqui,
A medida corretiva é dentro do relatório de gestão fiscal. Quando está tendo frustração de receita, o que o governo vai fazer para combater a sonegação, para evitar com que aquela receita caia mais, isso é lá no réu, aí já é outro relatório. Mas como tem medida corretiva, você pode achar que só tem aqui dentro, né? A gente fez uma questão do réu que trata também dessas medidas que o governo deve fazer. Mas não é uma medida para quando ultrapassa o limite. É uma medida para combater a sonegação, para ver a questão da queda de arrecadação. Isso é lá no réu, tá bom? 183, questão errada. Ou letra E. 184. O relatório de gestão fiscal inclui informações sobre a despesa com pessoal. Vamos lá? Já lembra, né? Despesa com pessoal, relatório de gestão fiscal. Basicamente, o relatório de gestão fiscal é o que, gente? Despesa com pessoal, dívida, endividamento e o último do ano. O que tem no caixa, disponibilidade de caixa e restos a pagar. Gente, é isso. Relatório de gestão fiscal dos demais poderes é mais fácil ainda, porque o dos outros poderes é só o quê? Só despesa com pessoal. No último, coloca despesa com pessoal, restos a pagar e disponibilidade de caixa. Para o executivo é que é despesa com pessoal, dívida e endividamento, mais os que tem no último, né? Então, 184. O relatório inclui informações como despesa com pessoal, perfeito. Dívida e endividamento. E no caso de um município com população de 100 mil habitantes, deve ser publicado quadrimestralmente. Sim ou não? Exatamente. Porque só é semestral se for abaixo de 50 mil. Se for abaixo de 50 mil, aí sim vai ser semestral. Mas como ele está falando de 100 mil habitantes, então é quadrimestralmente como qualquer outro. Questãozinha correta. 185. Na elaboração dos demonstrativos fiscais, há anexos a serem apresentados em cada período de divulgação e outros apenas no encerramento. Olha aí como a banca FGV é uma das bancas que ela, realmente, gente, ela apela. Ela sabe que muita gente decorou o que tem dentro do relatório, mas eu quero saber aquilo que tem lá no último, porque é mais coisa para decorar. Tem gente que não decorou, então ela vai cobrar isso aí. No caso específico do relatório de gestão fiscal, um anexo exclusivo do último, gente, já tem que, ó, já era para ter decorado. O que é que tem no relatório de gestão fiscal? Despesa com pessoal, dívida e endividamento. E no último, restos a pagar, disponibilidade de caixa. É só isso. Só isso. Mas está falando de quem, gente? Vamos lá? Tá aqui, ó. Inscrição de despesas inscritas em restos a pagar. Podia ter o outro, né? Qual é o outro? Disponibilidade de caixa. Disponibilidade de caixa. Gente, garantia é em todos os relatórios, não é só no último. Ele quer saber um que é exclusivo do último. Parcerias público e privada é no réu. Alienação de ativos e aplicação dos recursos é o último do réu. Medidas corretivas adotadas se ultrapassado qualquer dos limites. Não é exclusivo. Não é exclusivo do último. Por isso, gabarito aí, letra B de bola. 186. O relatório de gestão fiscal deve ser publicado em até 30 dias após o encerramento do período a que corresponde, que você já sabe que é quadrimestre. Com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. O descumprimento do prazo impede, até que a situação seja regularizada, vamos lá? Artigo 51, parágrafo 2º, já apareceu em diversas questões. Não pode o quê, gente? Receber transferência voluntária, lembra das exceções, educação, saúde e assistência. Também não pode contratar operação de crédito, a não ser que seja para pagamento da dívida mobiliária. Sempre vai cair esse artigo. 51, parágrafo 2º. E isso aqui vale para todas as regras, basicamente, de transparência. Não publicou relatório, não incentivou a participação popular, não tem um sistema unificado, né? Descumpriu regra de transparência, vai ficar sujeito aí a essas
sanções, basicamente, né? Impede o quê? Receber transferência voluntária e contratar operação de crédito, com exceção dos pagamentos para dívida mobiliária. Questãozinha, ó. Gabarito letra A. B. Solicitar abertura de novo cargo. Vixe Maria, comumente, né? Letra C. Contratar operação de crédito e solicitar abertura de crédito adicional. Isso aqui não fica impedido. Letra D. Receber transferência de capital e corrente. Não é isso aqui não. Ele não pode receber a transferência voluntária. E letra E. Misturou com crédito adicional. Bobinha, né? Bobinha sim, porque a gente já errou umas 5 dela, né? Não pode mais errar. 186, gabarito letra A. 187. Os tribunais de contas, já estamos chegando ali nos últimos artigos. Agora já é parte de controle, a parte das questões ali competentes ali do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas emite alerta, mas não só sobre despesa com pessoal. Você achava que era só para despesa com pessoal? Não. Está lá no artigo 56, 57, né? 59. Os tribunais de contas devem alertar os poderes legislativo e executivo caso constatem que o montante da respectiva dívida consolidada, imobiliária, operação de crédito e garantia se encontrem acima dos 90. Questãozinha perfeita. Vamos lá, 187. A parte dos tribunais de contas. Está aqui, gente, ó. Os tribunais de contas têm que alertar os poderes, e não é uma faculdade, tá? Eles devem, sempre quando constatarem isso aqui, ó. Possibilidade de acontecer alguma coisa para fazer limitação de empenho, ou seja, possibilidade de a arrecadação não poder cumprir as metas fiscais. Aí ele, veja que isso aqui não tem percentual. Não tem percentual. Basta ele ver que a arrecadação no ritmo que está indo pode não comportar o cumprimento das metas. Aí não tem negócio de limite. Para os demais tem limite, ó. Despesa com pessoal quando tiver em 90%. Dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito, garantia tiver em 90%. Quando os gastos com inativo e pensionista tiverem acima do limite, vai ter um limite específico para isso, tá? E fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas. Isso aqui é algo bem aberto, né? Muito subjetivo. Fatos que comprometam os custos e os resultados dos programas. É trabalho do Tribunal de Contas. Claro que isso possa gerar, né, irregularidade na gestão orçamentária. E não esqueça dessa última aqui. Compete aos tribunais de contas verificar os cálculos que os poderes vão fazer. Por quê? Você acha mesmo que o Tribunal de Contas ele é o órgão que faz fiscalização. Aí a prefeitura lá disse assim, tá tudo ok com o meu limite de despesa com o pessoal, tá aqui, ó, tô dentro do limite. Aí o Tribunal de Contas vai fazer o quê? Conferir. Então é claro que ele vai verificar, né? É o trabalho dele. Então a questão de número aqui, ó. 187, questãozinha correta. Questão de número 188. Além de dispor de critérios objetivos para uma gestão fiscal responsável por parte dos gestores públicos, a LRF especifica elementos para a fiscalização da gestão fiscal. Acerca desse tema, analise os elementos a seguir. Vamos lá. Acompanhamento da destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições aplicáveis. Isso é algo que o governo tem que se preocupar? Tem até demais. Inclusive, isso aqui aparece no anexo de metas fiscais, aparece no último réu de cada ano, né? Então, é algo que realmente o governo tem que se preocupar. 2. Alerta pelos tribunais de contas quando os montantes da dívida consolidada imobiliária de um ente ultrapassarem o respectivo limite máximo. E aí, o que é que você acha? Gente, o alerta não é quando ultrapassa o máximo. Olha a maldade. O alerta é quando ultrapassa 90%. Quando ultrapassa o máximo, ele já recebeu o alerta, ele já está sob os efeitos do limite prudencial e ele já está indo no máximo. Já é outra história. O alerta é quando chega nos 90%. 3. Alerta pelos tribunais de contas quando forem constatados fatos que comprometam os custos e os resultados dos programas. Lembra? Aquela mais subjetiva, né? Ficamos aí com 1 e 3, gabarito, então letra D. 189. A LRF, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal,
atribuiu ao Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas, diversas funções inerentes ao processo de controle e avaliação da execução orçamentária. Sobre essas funções, analise só as competências do Tribunal de Contas. 1. Os tribunais de contas vão alertar os poderes quando constatarem que a despesa com pessoal chegou nos 90, perfeito. Não só despesa com pessoal, né? Despesa com pessoal, operação de crédito, dívida consolidada, dívida mobiliária e garantia. Anota aí, né, para revisar. Despesa com pessoal, vou colocar assim, dívida, garantia. E aí dentro da dívida está consolidada e imobiliária. E também está a operação de crédito. Aí você revisa tudo, né? Quando tudo isso aqui chegar nos 90, ele vai alertar. 2. A fiscalização orçamentária realizada pelos tribunais de contas abrange a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na LDO. O que é que você acha? Vamos voltar. Ficou na dúvida? Volta aí, 189, né? Fiscalização dos tribunais de contas. Olha aí, tá aqui, O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas, vai dar ênfase a quê? Atingimento das metas estabelecidas na LDO. Quer dizer que o Tribunal de Contas não controla mais nada de PPA, de orçamento? Claro, mas aqui é a ênfase. A ênfase é para se estar cumprindo meta fiscal. Então, o primeiro aqui está correto, né? O primeiro não, o segundo já. 3. O cumprimento dos limites de gasto total dos legislativos municipais não está alcançado pela fiscalização. Claro que está. Gente, está naquele mesmo artigo. Naquele mesmo, Cumprimento do limite de gasto do legislativo municipal, quando tiver. Vamos ver logo os outros, né? Que a gente já faz uma revisão. Limite e condição para empréstimo e inscrição de restos a pagar. Medidas adotadas para reconduzir, para reconduzir as despesas com o pessoal. Providências a serem tomadas para reconduzir a dívida, montante da dívida consolidada imobiliária, e a destinação que vai ser dada com o dinheiro da venda de ativos. Tudo isso aqui é papel do Tribunal de Contas. Então, a questão de número 189 e o 3 fica errado porque ele diz que isso aqui não está sujeito. E o 4, os tribunais de contas possuem prerrogativa legal para fiscalizar a destinação dos recursos obtidos com a venda de ativos dos entes municipais, não só dos municipais, né? 1, 2 e 4. Então, gabarito aí, letra... Não, 1, 3 e 4. Gente, é 1, 2 e 4, tá? Ajeite aí, pelo amor de Deus. É 1, 2 e 4. Não tem 3. Então, o gabarito é a letra B de bola. Não é a letra C e letra B. Questão de número 190. A LRF estabelece que os tribunais de contas têm competência para fiscalizar o cumprimento das normas. Gente, é o mais óbvio, né? O Tribunal de Contas vai observar se os os demais poderes estão obedecendo à LRF, é claro. Não só isso, mas um monte de coisa que a gente acabou de ver, né? Se está cumprindo a meta fiscal, os limites para operação de crédito, para restos a pagar, despesa com pessoal, se está adotando as medidas para reconduzir os limites. É uma série de coisas. Essa questão assim foi bem tranquila, né? Bem geral. É o mínimo que ele vai fazer. 191. É atribuição exclusiva do controle interno de cada poder a verificação dos cálculos relativos aos limites de despesa total com pessoal. Negativo. O controle interno calcula. É claro, né? O controle interno, junto com o poder inteiro, o órgão todo, eles vão apresentar os cálculos. No órgão que eu trabalhava, por exemplo, quem fazia esse cálculo era a diretoria de finanças. Junto com o setor de orçamento, elaborava e mandava as informações para o controle interno, né, para a controladoria, para publicar aquele relatório de gestão fiscal, que era assinado pelo controle interno, pelo presidente do TJ, ok. Mas quem verifica é outro poder. Quem verifica é o Tribunal de Contas, né? Então, quem vai verificar é o Tribunal de Contas. (191), questão errada. Questão de número 192. Embora a LRF não tenha definido especificamente limites para despesa com dívida, realmente, gente,
Não é a LRF quem define esses limites. Lembra que a gente viu resolução do Senado, resolução 40, né? Nós temos algumas resoluções que trazem esses limites. Os limites que estão na LRF são limites para despesa com pessoal, não esqueça disso. Então essa primeira parte, ela não é mentira. Tá correto. Ela estabelece a necessidade de manifestação dos tribunais de contas quando os montantes da dívida consolidada e a operação de crédito ultrapassarem 90, gente, e não 50. Quando passarem dos 90, para corrigir essa questão é só isso. Beleza, gente? Concluímos então aqui nossas questões, né? Nossas questões de fiscalização, consolidação, escrituração, transparência. Foi uma bateria aí de, eu acho que 42 questões, né? Mas a gente carimbou aí, né? Professor, essas questões foi me humilhar. Mas na próxima bateria você vai ser menos humilhado. Aí daqui, sei lá, né? Daqui a 2 anos você começa a ser exaltado. Mas uma hora você vai decorar esse negócio, né? Então, fechamos por aqui. Próximo bloco a gente dá adeus à LRF, a gente vai para as disposições finais e transitórias. Já a gente continua. Vamos nessa.